Leonardo ajustou o nó da gravata, o reflexo no espelho mostrando um homem que tinha tudo, exceto a liberdade de escolher a mulher que estaria em sua cama naquela noite. O contrato estava assinado. A festa de aparências terminara e agora restava o ato final, confrontar a jovem interesseira que sua família lhe empurrou como esposa. Ele desceu a escadaria de mármore da mansão, o coração uma pedra de gelo, ensaiando as palavras cruéis que usaria para deixar claro que aquele casamento era uma farsa. Ele a humilharia, a colocaria em seu devido lugar e depois a deixaria na solidão daquele quarto dourado. Isabela, por outro lado, ouvia os passos dele se aproximando do quarto nupcial e seu corpo tremia, não de frio, mas de puro pavor. Ela se encolheu nos lençóis de seda, o vestido branco ainda no corpo como uma armadura inútil. Ela sabia que ele a desprezava, mas não imaginava que a verdade daquela noite não apenas a salvaria da humilhação, mas transformaria seu carrasco em um homem que ela mal podia reconhecer. A cerimônia havia sido um espetáculo de frieza orquestrada. Para os convidados era o casamento do ano, a união de Leonardo, o herdeiro de um império financeiro com a deslumbrante Isabela, uma jovem de beleza etérea, cuja família de repente se via salva da falência. Sorrisos foram trocados. Taças de champanhe se ergueram em brindes vazios e a imprensa registrou cada detalhe da farsa luxuosa. Por trás das câmeras, no entanto, a realidade era um deserto de emoções. Leonardo mal olhou para ela no altar. Sua mão, quando segurou a dela para a troca de alianças, estava tão fria quanto o metal que ele deslizou em seu dedo. Ele sentia os olhares de pena e inveja sobre sua noiva, e um nó de desprezo se formava em seu estômago. Ele via nela a personificação da ganância de seu pai, um homem que não hesitou em vender a própria filha para manter seu estilo de vida. E ela, com seus olhos assustados e postura encolhida, era em sua mente uma atriz talentosa, desempenhando o papel de vítima inocente com maestria. Isabela, por sua vez, sentia cada olhar como uma agulha perfurando sua pele. O vestido de noiva, uma peça de alta costura que custava mais do que ela poderia sonhar em ganhar na vida, parecia uma fantasia pesada e sufocante. Ao lado de Leonardo, ela se sentia diminuída, uma peça decorativa em um evento que celebrava sua própria sentença. A beleza estonteante que todos comentavam era para ela uma maldição, a razão pela qual fora escolhida para aquele sacrifício. Durante toda a festa, ele a guiou pelos salões com a firmeza de quem conduz um ativo valioso, não uma esposa. Ele sorria para os sócios, para os amigos, mas assim que os rostos se viravam, a máscara caía e o que restava era um olhar cortante de indiferença que a fazia querer desaparecer. Ela viu seu pai rindo, batendo nas costas de seus novos amigos, ricos e sua mãe, com um sorriso triste que desviava o olhar sempre que encontrava o seu. Eles a haviam entregado, e agora ela estava completamente sozinha. O trajeto da festa para a mansão foi feito em um silêncio sepulcral. O carro de luxo deslizava pelas ruas iluminadas da cidade, mas dentro do veículo a escuridão era palpável. Leonardo olhava pela janela, o maxilar travado, ignorando a presença dela como se fosse um fantasma. Isabela mantinha as mãos entrelaçadas no colo, as unhas cravando em sua própria pele. Uma tentativa vã de sentir algo que não fosse o medo avassalador que subia por sua garganta. Ela olhou para o perfil dele, a linha dura de sua mandíbula, os ombros largos sob o terno impecável. Ele era objetivamente um homem muito bonito, do tipo que estampava capas de revistas de negócios, mas a beleza dele era intimidadora, gélida, uma fachada para a crueldade que ela sentia emanar dele. Ao chegarem à mansão, um palácio moderno de vidro e concreto, que mais parecia um museu do que um lar, foram recebidos por uma senhora de cabelos grisalhos e olhar gentil. "Seja bem-vinda, senhora", disse ela com uma voz suave. "Meu nome é Helena, sou a governanta. Estarei à sua disposição para o que precisar." "Obrigada, Helena", Isabela sussurrou, a voz quase inaudível. Foi o primeiro pingo de calor humano que recebeu em horas. Leonardo não disse uma palavra, apenas gesticulou com a cabeça na direção da escadaria. "Helena, mostre a senhora. Onde fica o quarto dela?" A pausa antes de senhora foi deliberada, um pequeno corte, uma forma de lembrá-la, de que seu novo título era apenas uma formalidade. Helena lançou um olhar rápido e compreensivo para Isabela, antes de guiá-la pela escada monumental. "O senhor Leonardo é um homem complicado", disse a governanta em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. "Mas tem um bom coração em algum lugar." Isabela duvidava muito. O quarto era maior do que todo o apartamento onde crescera. Uma cama king size com dossel dominava o centro coberta por lençóis de seda que pareciam líquidos ao toque.
Uma porta de vidro se abria para uma varanda privativa com vista para um jardim impecavelmente cuidado. Era um quarto de princesa, uma gaiola de ouro. Helena mostrou-lhe onde ficava o closet, já abarrotado de roupas que ela nunca havia escolhido, e o banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma pequena piscina. Depois, com um último olhar de simpatia, a governanta se retirou, fechando a porta suavemente e deixando Isabela na mais absoluta solidão. As horas se arrastaram. Isabela não teve coragem de tirar o vestido. Sentou-se na beirada da cama, o corpo rígido, cada ruído da casa, fazendo seu coração disparar. Ela ouviu o som de um copo tilintando em algum lugar no andar de baixo. Depois passos pesados. Ele estava vindo. O medo que até então fora um zumbido constante tornou-se um grito ensurdecedor em sua mente. A maçaneta girou. Leonardo entrou no quarto sem bater, o paletó removido, a gravata afrouxada. Seus olhos varreram o ambiente e pousaram nela, encolhida na cama. Um sorriso cínico curvou seus lábios. Ele se serviu de um uísque de uma garrafa que estava sobre uma pequena mesa de canto e caminhou lentamente em sua direção, como um predador que encurrala sua presa. Então ele começou a voz grave e carregada de sarcasmo. A pequena Cinderela finalmente chegou ao seu castelo. Está feliz? O preço foi alto, mas seu pai pareceu satisfeito com o negócio. Isabela engoliu em seco, incapaz de responder. As palavras dele eram exatamente como ela esperava. Cruéis, diretas, humilhantes. Ele parou a poucos passos dela, o copo de uísque girando em sua mão. Vamos deixar as coisas claras, Isabela. Você está aqui por uma única razão. Dar à minha família a fusão empresarial que eles tanto queriam e, eventualmente, um herdeiro para manter as aparências. Fora isso, sua existência nesta casa será irrelevante para mim. Você terá tudo o que o dinheiro pode comprar. Roupas, joias, viagens. Em troca, você não fará perguntas. Não se meterá nos meus assuntos e, acima de tudo, não fingirá que isso é um casamento de verdade. Ele fez uma pausa, esperando uma reação. Como ela permaneceu em silêncio, apenas tremendo visivelmente, a irritação dele cresceu. Ele esperava lágrimas, súplicas ou talvez uma faísca de desafio de uma golpista encurralada. O silêncio aterrorizado dela o desestabilizava. Você não vai dizer nada? Ele rosnou, dando um passo à frente. Não vai tentar me convencer da sua inocência? Dizer que se apaixonou perdidamente pelo ogro milionário? Eu não sei o que dizer. Ela finalmente conseguiu falar a voz embargada. Ah, não sabe? Ele zombou, aproximando-se ainda mais, até que ela pôde sentir o cheiro de uísque e da colônia cara que ele usava. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela. Então eu direi por você. Você é uma mercadoria comprada e paga. Eu espero que cumpra sua parte no acordo, mas não se preocupe. Ele acrescentou o tom escorrendo veneno. Não tenho o menor interesse em tocar em você. Mulheres como você que se vendem tão facilmente não me atraem. Pode ficar com sua virgindade encenada para quem se interessar. A acusação a atingiu como um tapa. A injustiça daquelas palavras, a forma como ele presumia o pior dela sem sequer conhecê-la, quebrou a barreira de seu medo. Lágrimas de raiva e humilhação brotaram em seus olhos. Você não sabe nada sobre mim. Ela sussurrou a voz trêmula, mas firme. Oh, eu sei tudo o que preciso. Ele retrucou, o desprezo evidente. Sei que seu pai estava afundado em dívidas e viu no meu nome a salvação. E sei que você aceitou o papel de boa vontade. Eu não tive escolha. Sempre há uma escolha. Ele explodiu a fúria que ele mantivera contida, finalmente vindo à tona. Ele agarrou seu braço, a força de seu aperto a fazendo estremecer. Você poderia ter dito não, mas o luxo falou mais alto, não é? A vida fácil, não. Ela gritou, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto. Você acha que eu queria isso? Ser vendida, ser tratada como um objeto? Olhe para mim. Ela o desafiou, levantando o queixo. Você acha que estou fingindo este pavor, o nojo que sinto por esta situação? Ele a encarou, pego de surpresa pela explosão dela. Por um instante, viu algo em seus olhos escuros e inundados de lágrimas que não era a atuação. Era dor pura, genuína, mas seu cinismo era uma fortaleza, uma performance excelente. Ele disse mais baixo, soltando-a bruscamente. Mas não vai funcionar comigo. Agora vamos ao que interessa. Vou dormir no quarto ao lado. Este é seu. Amanhã daremos as regras definitivas do nosso contrato. Ele se virou para sair, sentindo um gosto amargo na boca. A cena não saíra como o planejado. Ele queria se sentir vitorioso no controle. Em vez disso, sentia-se sujo. Quando ele já estava na porta, a voz dela, frágil como um fio de seda, o parou. Você disse virgindade encenada. Ele se virou lentamente, uma sobrancelha arqueada. Sim, é o truque mais antigo do livro, a noiva pura e intocada. Uma pena que eu não acredite em contos de fadas. Isabela respirou fundo, reunindo a última centelha de coragem que lhe restava.
Era sua única verdade, a única coisa que ainda era sua naquele mundo de mentiras. Não é uma encenação, disse ela, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Eu sou virgem. A declaração pairou no ar, carregada de um peso inesperado. Leonardo ficou imóvel. Ele a examinou da cabeça aos pés, procurando qualquer sinal de engano, qualquer indício de mentira. Mas tudo o que encontrou foi um par de olhos aterrorizados e sinceros, um rosto pálido, manchado de lágrimas e uma vulnerabilidade tão crua que era quase impossível de fabricar. A certeza dele, a armadura de arrogância que o protegia, começou a rachar. Ele riu, mas o som saiu oco, sem convicção. Boa tentativa. É a verdade, ela insistiu, o queixo tremendo. Meu pai me vendeu para você, mas a minha honra ele não pôde tirar. Ninguém pôde. Eu estava aguardando para alguém que me amasse. A última parte saiu como um soluço doloroso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na mente de Leonardo, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma forma nova e perturbadora. O pavor dela no altar, as mãos trêmulas, a recusa em encará-lo. Não era o comportamento de uma golpista experiente, era o pânico de uma inocente sendo levada ao matadouro. A frase da thumbnail ecoou em sua cabeça. Ele estava pronto para humilhá-la até descobrir que, na verdade, ele era o enganado. Ele não fora enganado por ela. Se fora enganado por suas próprias suposições, por sua visão cínica do mundo que o fez pintar uma vítima com as cores de uma predadora. Ele não era o carrasco de uma interesseira, era o cúmplice involuntário no sacrifício de uma jovem. O desprezo que sentia se dissolveu, substituído por uma onda de algo que ele não conseguia nomear. Era uma mistura de choque, culpa e uma confusão avassaladora. Ele olhou para ela, realmente olhou para ela pela primeira vez e não viu o troféu, a barganha, a mentirosa. Viu uma garota de 22 anos aterrorizada, sozinha, presa em uma armadilha tão cruel quanto a dele. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, com um clique suave que soou como um trovão na quietude da mansão. Isabela ouviu seus passos se afastando pelo corredor e, pela primeira vez naquela noite, soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, o corpo desabando sobre os lençóis de seda em um choro convulso de alívio e desespero. No corredor, Leonardo encostou-se na parede, a cabeça entre as mãos. O plano de humilhá-la estava em pedaços. E, no lugar de sua raiva gelada, uma pergunta incômoda começava a se formar. Se ela era a vítima em que aquilo o transformava. A manhã seguinte nasceu em um silêncio tenso. Isabela mal dormiu, assombrada pela montanha-russa emocional da noite anterior. A imagem do rosto chocado de Leonardo, antes de ele se retirar, estava gravada em sua mente. Ela não sabia o que esperar. Outra onda de acusações, um desprezo ainda mais gelado. Com o coração martelando contra as costelas, ela vestiu um dos vestidos simples que Helena havia providenciado, sentindo-se uma impostora em meio ao luxo, e desceu para a sala de jantar. O ambiente era tão vasto e imponente quanto o resto da casa, com uma mesa de mogno polido que poderia acomodar 20 pessoas. Leonardo já estava lá sentado na cabeceira, lendo as notícias em um tablet. Ele ergueu os olhos quando ela entrou. Não havia calor em seu olhar, mas o desprezo cortante da noite anterior havia desaparecido, substituído por uma expressão neutra, quase analítica. Bom dia, ele disse, a voz uniforme. Helena me informou que você gosta de café com leite e frutas. Pedi que preparassem. Isabela ficou paralisada por um segundo. A pequena consideração era tão inesperada que a deixou sem palavras. Oh, obrigada! Gaguejou ela, sentando-se o mais longe que a etiqueta permitia. O silêncio voltou a se instalar, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Ela comia em pequenas garfadas, sentindo os olhos dele sobre ela de vez em quando. Ele a estava estudando, e isso a deixava nervosa, mas era um nervosismo diferente do pavor da noite anterior. Era a incerteza de não saber em que terreno estava pisando. A trégua frágil foi abruptamente interrompida pela chegada de uma mulher mais velha, elegantemente vestida com um taer de grife e um colar de pérolas que irradiava a desaprovação. Seus cabelos, perfeitamente penteados, emolduravam um rosto onde a arrogância estava gravada em cada linha. O Narwiyovatai. Leonardo querido, disse ela, a voz afetada, antes de depositar um beijo no ar ao lado do rosto do filho. Seus olhos gélidos então pousaram em Isabela. E você deve ser a noiva? A palavra soou como uma ofensa. Mãe, disse Leonardo, o tom subitamente mais frio. Esta é Isabela, minha esposa. Isabela, esta é minha mãe, Beatriz. Esposa, claro. Beatriz murmurou, sentando-se e examinando Isabela da cabeça aos pés com um olhar crítico. Um vestido bastante simples para a senhora da casa, não acha? Esperava algo mais apropriado. O rosto de Isabela queimou. Ela sentiu vontade de se encolher, de desaparecer sob a mesa.
Antes que pudesse pensar em uma resposta, a voz de Leonardo cortou o ar. O vestido dela está ótimo, mãe, e ela não precisa da sua aprovação para se vestir. A rispidez na voz dele foi inconfundível. Beatriz arregalou os olhos, claramente surpresa e ofendida pela defesa do filho. Isabela olhou para Leonardo atônita. Ele não a defendeu com gentileza, mas com a precisão de um bisturi, silenciando a mãe de forma eficaz. Beatriz mudou de assunto falando sobre um leilão de arte, mas o clima na mesa havia mudado. Leonardo, o homem que a humilhara, a havia protegido. A confusão dentro de Isabela se aprofundou nos dias que se seguiram. Leonardo manteve uma distância calculada. Ele saía cedo para a empresa e voltava tarde, e eles raramente se cruzavam. No entanto, Isabela sentia sua presença de outras formas, pequenas coisas. Ele havia deixado instruções para que ninguém a incomodasse. Havia garantido que Helena estivesse sempre disponível para o que ela precisasse. Ele não falava com ela, mas de alguma forma estava construindo uma bolha de neutralidade ao seu redor. Livre da hostilidade direta dele, Isabela começou a explorar seu novo ambiente com a cautela de um animal assustado. A mansão era fria e impessoal, mas ela encontrou pequenos refúgios. A biblioteca, com seu cheiro de livros antigos e couro, tornou-se um santuário. E o jardim, um oásis de vida em meio à arquitetura estéril, foi lá que ele a encontrou uma tarde. Ela estava sentada em um banco de pedra sob um salgueiro chorão, tão absorta na leitura de um romance de capa gasta que não o ouviu se aproximar. Era um livro que ela trouxera de sua antiga casa, um dos poucos pertences pessoais que tinha ali. Leonardo parou a uma certa distância, observando-a. A luz do sol filtrava-se pelas folhas do salgueiro, criando padrões em seus cabelos escuros. Naquela luz suave, com uma expressão serena no rosto, ela parecia ainda mais jovem e deslocada. Ele notou a simplicidade de seus gestos, a forma como ela sorria para uma passagem no livro, a bondade com que cumprimentou um jardineiro que passou por ali. Nada em seu comportamento gritava interesseira. Tudo nela sussurrava uma genuinidade que o perturbava profundamente. Ele lutava contra seus instintos. Anos de desconfiança e traições o haviam ensinado a procurar sempre o segundo motivo, a agenda oculta. Mas com Isabela ele não encontrava nada. Reunindo um impulso que ele não compreendia, ele deu um passo à frente. "O que está lendo?" Annie perguntou. Isabela deu um pulo, o livro quase caindo de suas mãos. "Senhor Leonardo?" Ela exclamou, o rosto corando. Eu não ouvi aí, apenas Leonardo." Ele corrigiu a voz mais suave do que pretendia. Ele se aproximou e olhou para a capa do livro. Era um romance clássico, nada sofisticado. "É bom sim." Ela respondeu surpresa pela pergunta. "É a minha história favorita." Sobre encontrar a beleza nas coisas mais inesperadas. A frase pairou entre eles, carregada de um significado não intencional. Ele apenas assentiu. As palavras presas na garganta. Era a primeira conversa real que tinham, desprovida de acusações ou formalidades. Durou menos de 1 minuto, mas foi o suficiente para quebrar uma camada de gelo. Ele se afastou, deixando-a com o coração acelerado e uma nova sensação florescendo em seu peito. A curiosidade, a trégua, no entanto, era frágil demais para o mundo exterior. 2 semanas após o casamento, Leonardo anunciou que eles teriam que comparecer a um baile de caridade. "É importante para a imagem da empresa, para a nossa imagem", disse ele, a última parte dita com uma hesitação quase imperceptível. O pânico tomou conta de Isabela. A ideia de enfrentar a alta sociedade, os olhares, os sussurros, era aterrorizante. Na noite do evento, ela se olhou no espelho, usando um vestido de seda azul que Helena a ajudara a escolher. Era elegante e discreto, mas ela se sentia uma fraude. Leonardo entrou no quarto para chamá-la. Ele parou na porta, o olhar percorrendo-a por um momento. Por uma fração de segundo, ela pensou ter visto um brilho de admiração em seus olhos, mas ele rapidamente o disfarçou com sua habitual máscara de indiferença. "Está pronta?" ele perguntou. Ela assentiu e ele ofereceu-lhe o braço. O contato de sua mão na manga de seu terno enviou um choque elétrico por seu corpo. O salão de baile era um turbilhão de brilho e conversas forçadas. Isabela se agarrou ao braço de Leonardo como se fosse uma boia salva-vidas, sorrindo timidamente para as pessoas que eram apresentadas a ela. Ela podia sentir os olhares avaliadores, as mulheres que a mediam dos pés à cabeça, tentando encontrar uma falha. Foi então que uma mulher se aproximou, deslizando pelo salão com a confiança de uma pantera. Era alta, loira e usava um vestido vermelho que parecia ter sido costurado em seu corpo. Seu sorriso era brilhante, mas seus olhos eram duros como diamantes. "Leonardo, meu querido, pensei que você tivesse se escondido do mundo", disse ela, a voz um ronronar perigoso.
Ela ignorou Isabela completamente. Amanda! Respondeu Leonardo, o corpo enrijecendo sutilmente. Sempre um prazer. Os olhos de Amanda finalmente se fixaram em Isabela, um brilho de desdém passando por eles. E esta deve ser a nova senhora Montenegro. Que ascensão meteórica! É verdade o que dizem então? Que você o encantou com essa sua inocência de conto de fadas? O veneno em sua voz era inconfundível. Isabela sentiu o sangue fugir de seu rosto. As pessoas ao redor silenciaram, ansiosas pelo drama. Era uma humilhação pública calculada para destruí-la. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Sentiu o braço de Leonardo se contrair sob sua mão. Amanda! Disse ele, a voz baixa e letal cortando o ar como uma lâmina. Creio que você está confundindo inocência com classe, algo que Isabela tem de sobra e que você aparentemente perdeu em algum lugar. O sorriso de Amanda vacilou. A ofensa foi tão direta, tão brutal, que a deixou sem palavras. Leonardo não esperou por uma resposta. Ele apertou a mão de Isabela de forma tranquilizadora e a conduziu para longe, deixando Amanda no meio do salão com o rosto contorcido em uma máscara de fúria e humilhação. Vamos pegar um pouco de ar, ele disse a Isabela, guiando-a para a tranquilidade de um terraço com vista para a cidade. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, o som da festa distante. Isabela tremia, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora que ela não conseguia identificar. Obrigada, ela sussurrou finalmente quebrando o silêncio. Leonardo olhou para ela, o horizonte da cidade refletido em seus olhos. Ela não tinha o direito de falar com você daquela forma. Por que você fez isso? Ela perguntou a voz genuinamente curiosa. Você me odeia. Ele se virou para encará-la, à brisa da noite, agitando uma mecha de seu cabelo. Sua expressão era séria e indecifrável. Eu não te odeio, Isabela, disse ele. E soou como se estivesse admitindo aquilo para si mesmo pela primeira vez. Eu odeio a situação em que fomos colocados, mas você é minha esposa e ninguém vai desrespeitá-la enquanto você carregar o meu nome. Naquela noite, no caminho de volta para casa, o silêncio no carro não era mais de hostilidade ou constrangimento. Era um silêncio carregado de possibilidades, de perguntas não feitas e de uma nova e frágil conexão que havia sido forjada no fogo do ataque de um inimigo. Ao chegarem na mansão, ele a acompanhou até a porta do quarto dela. Por um instante, seus olhares se encontraram e se seguraram, e uma corrente elétrica de pura tensão passou entre eles. Ele parecia que ia dizer algo mais, mas apenas assentiu e se dirigiu ao seu próprio quarto. Isabela entrou e encostou-se na porta, o coração batendo descontroladamente. Aquele homem de gelo, seu carrasco contratual, havia se tornado seu protetor. E essa verdade era de alguma forma mais assustadora e infinitamente mais perigosa do que todo o seu desprezo. Os dias que se seguiram ao baile de caridade foram marcados por uma nova e estranha harmonia. A muralha de gelo entre Leonardo e Isabela não havia desaparecido por completo, mas estava repleta de fissuras, por onde escapavam breves olhares, palavras trocadas que iam além da mera formalidade e um silêncio que, em vez de constranger, agora parecia carregar um peso de expectativa. Leonardo começou a chegar mais cedo da empresa. Ele não a procurava diretamente, mas suas rotas pela casa pareciam coincidir com as dela com uma frequência suspeita. Ele a encontrava na biblioteca, lendo perto da janela, e em vez de passar reto, parava por um instante para perguntar sobre a história. Ou a via no jardim cuidando de um canteiro de rosas que parecia abandonado, e sentia uma vontade inexplicável de se juntar a ela. Era um observador fascinado, vendo a mulher que fora forçado a desposar, transformar sua fortaleza fria em algo que hesitantemente começava a se parecer com um lar. Isabela, por sua vez, sentia a mudança nele, e isso a assustava e a intrigava na mesma medida. A presença dele já não era uma ameaça, mas um campo magnético que a atraía e a repelia. Ela se pegava pensando nele durante o dia, tentando decifrar o homem por trás da fachada de milionário implacável. Foi em uma dessas tardes, enquanto ajudava Helena a organizar alguns livros, que encontrou uma pequena abertura. O Sr. Leonardo parece diferente, comentou Isabela à voz baixa. Helena sorriu. Um sorriso sábio de quem já viu muitas estações passarem naquela casa. O menino Leonardo nem sempre foi assim tão duro, querida. O pai dele era um homem de aço que exigia perfeição em tudo. Ensinou o filho a ver o mundo como um campo de batalha e as pessoas como peças em um jogo. Ele nunca aprendeu a confiar. A governanta fez uma pausa ajeitando um livro na prateleira. Depois de uma grande decepção amorosa há alguns anos, ele se fechou de vez. Acho que ele se esqueceu de como é ter alguém de verdade ao lado dele. As palavras de Helena plantaram uma semente de compreensão no coração de Isabela.
Pela primeira vez, ela não viu apenas o homem que a desprezava, mas um homem solitário, ferido pela própria desconfiança. Essa nova dinâmica seria testada em breve. Havia outro evento inevitável no calendário social, a gala anual da empresa. Desta vez, quando Leonardo lhe comunicou, o pânico de Isabela foi menor, substituído por uma apreensão nervosa. Ao seu lado, ela se sentia um pouco mais segura. Na noite da festa, ela escolheu um vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e, quando desceu as escadas, encontrou Leonardo esperando. Ele ficou em silêncio por um longo momento, o olhar percorrendo-a de uma forma que a fez corar até a raiz dos cabelos. "Você está belíssima, Isabela", disse ele, a voz um pouco rouca. Foi o primeiro elogio que ele lhe fez, e a palavra soou em seus ouvidos como a mais bela das músicas. A gala era ainda maior e mais opulenta que o baile anterior. E se Amanda era uma ameaça direta, havia outros predadores naquele ambiente mais sutis e igualmente perigosos. Enquanto Leonardo foi cumprimentar um grupo de investidores, um homem de sorriso fácil e olhar oleoso se aproximou de Isabela. Era Marcelo, o principal rival de Leonardo nos negócios, conhecido por seu charme e total falta de escrúpulos. "Isabela Montenegro", disse ele pegando a mão dela e depositando um beijo demorado. "Finalmente tenho o prazer de conhecer a mulher misteriosa que conquistou o coração de gelo do nosso Leonardo. Ele certamente a mantém escondida às 7 chaves." "É um prazer conhecê-lo", respondeu Isabela, tentando puxar a mão de volta discretamente. "Marcelo, por favor, e o prazer é todo meu." Ele insistiu o polegar acariciando a pele dela. "Leonardo não a merece, sabe? Um homem que só pensa em números. Uma beleza como a sua deveria ser apreciada, celebrada, não trancada em uma torre de marfim." Do outro lado do salão, Leonardo observava a cena. Seu aperto na taça de champanhe se tornou tão forte que era um milagre que o cristal não se estilhaçasse. Uma onda de fúria primitiva, quente e possessiva subiu por sua espinha. Era uma emoção tão visceral que o pegou de surpresa. Não era a irritação de ter um rival importunando sua propriedade. Era ciúme puro, irracional e avassalador. Ele viu o desconforto de Isabela, a forma como ela tentava se afastar de Marcelo e o sorriso presunçoso no rosto de seu rival. Aquilo foi a gota d'água. Em 3 passadas largas, ele cruzou o salão. "Marcelo", disse Leonardo, a voz perigosamente calma. Ele não olhou para o rival. Seus olhos estavam fixos em Isabela. Com um gesto que era ao mesmo tempo protetor e possessivo, ele pousou a mão na base das costas dela, puxando-a para junto de seu corpo. O calor da mão dele, através do tecido do vestido, a fez prender a respiração. "Acho que a minha esposa e eu estávamos de saída para dançar." Marcelo ergueu as mãos em falsa rendição. "Calma, amigo. Estava apenas fazendo companhia a esta dama encantadora." "Ela já tem companhia?" retrucou Leonardo, o olhar prometendo retaliação. Sem esperar resposta, ele guiou Isabela para a pista de dança, envolvendo-a em seus braços. A música era uma valsa lenta. No início, os corpos deles estavam rígidos, a tensão do confronto ainda vibrando no ar. Mas aos poucos, ao som da melodia, eles começaram a relaxar. A mão dele em suas costas era firme e quente. A outra segurava a dela com uma delicadeza que contradizia a fúria de momentos atrás. Isabela pousou a cabeça em seu ombro, inalando o perfume dele, uma mistura de amadeirado com algo que era unicamente dele. Pela primeira vez, ela se sentia completamente segura em seus braços. E ele, ao sentir o peso confiante dela contra seu peito, percebeu que proteger Isabela havia se tornado tão natural quanto respirar. A viagem de volta foi silenciosa, mas a eletricidade entre eles era quase palpável. Ao chegarem à mansão, porém, a magia da noite se quebrou. Beatriz os esperava na sala de estar, o rosto uma máscara de fúria gelada. "Eu não posso acreditar na cena que me contaram", ela sibilou levantando-se. "Você, Leonardo, ameaçando Marcelo publicamente por causa dela. Ela está te transformando em um tolo, uma marionete. Essa garota e sua família de aproveitadores estão te cegando." "Chega, mãe." Leonardo explodiu, a voz ecoando pelo hall de entrada. "Não vou permitir que você fale assim da minha esposa." "Sua esposa?" Beatriz riu. "Um som cruel. Ela é um contrato, um negócio que está custando a dignidade da nossa família. Você não vê que ela está te manipulando com essa falsa doçura?" Cada palavra era um golpe em Isabela. As lágrimas que ela segurou durante todo o confronto com Marcelo agora ameaçavam transbordar. Incapaz de suportar mais, ela murmurou com licença, e correu escada acima, buscando refúgio na solidão de seu quarto, ou melhor, na varanda, onde o ar frio da noite poderia talvez anestesiar a dor. Leonardo observou-a fugir, o coração apertado de raiva e culpa. Ele se virou para a mãe. "Se você não consegue tratá-la com o mínimo de respeito, então não é bem-vinda nesta casa", disse ele, a voz
desprovida de qualquer emoção. E deixando uma Beatriz chocada e boca aberta para trás, ele subiu as escadas não para o seu quarto, mas para o dela. Ele a encontrou na varanda, abraçada aos próprios joelhos, o corpo sacudido por soluços silenciosos. A visão dela, tão frágil e desolada, quebrou a última de suas defesas. Ele se aproximou devagar e, em vez de falar, sentou-se no chão de pedra ao lado dela. Ficaram assim por alguns minutos, o choro dela diminuindo gradualmente. Foi Isabela quem quebrou o silêncio, a voz embargada. Sua mãe, ela te odeia por minha causa. Ele esperava que ela falasse de sua própria dor, mas em vez disso, ela se preocupava com ele. Essa empatia inesperada o desarmou completamente. Minha mãe não me odeia, ele respondeu a voz grave. Ela odeia o que não pode controlar. Lembrando-se das palavras de Helena, Isabela reuniu coragem. Ela sempre foi assim tão dura? Perguntou ela, olhando para ele através das lágrimas. Mesmo quando você era criança? A pergunta o pegou de surpresa. Ninguém nunca lhe perguntara sobre sua infância. Ele olhou para o jardim escuro, as memórias vindo à tona. Meu pai me ensinou que sentimentos eram uma fraqueza, confessou ele. A voz pouco mais que um sussurro. E minha mãe me ensinou que o status era tudo. Amor, afeto, eram moedas de troca, não presentes. Ele fez uma pausa. Esta casa sempre foi cheia de gente, mas sempre foi um lugar solitário. Naquele momento, sob a luz pálida da lua, eles não eram o milionário e a noiva comprada. Eram apenas duas pessoas solitárias, compartilhando uma vulnerabilidade que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. O coração de Isabela se encheu de uma compaixão avassaladora por aquele homem que fora ensinado a construir muros em vez de pontes. Você não está mais sozinho, ela sussurrou. E talvez tenha sido a coisa mais corajosa que já disse. Ele se virou para ela, o rosto a centímetros do dela. Ele podia ver cada lágrima em seus cílios, o brilho da lua em seus olhos. A atração que vinha crescendo entre eles, contida e confusa, explodiu, tornando-se inegável. Lentamente, como se temesse que ela fosse desaparecer, ele ergueu a mão e tocou seu rosto, o polegar, traçando o caminho de uma lágrima em sua bochecha. Isabela! Ele murmurou o nome dela como uma oração. E então ele a beijou. O beijo começou terno, um pedido de permissão, um teste das águas. Ela respondeu com a mesma delicadeza, os lábios se encontrando em uma dança de descoberta, mas a ternura rapidamente deu lugar a algo mais profundo, mais faminto. O beijo se aprofundou, carregado de toda a emoção reprimida, a solidão, a raiva, a confusão, o ciúme e o desejo avassalador que ambos tentaram negar. Era um beijo que dizia tudo o que as palavras não podiam. Quando eles finalmente se separaram, estavam ofegantes, os corações batendo em uníssono. Eles se encararam, o mundo ao redor desaparecendo. A linha havia sido cruzada. A semente da paixão plantada na noite da revelação havia finalmente brotado e não havia como voltar atrás. A manhã seguinte, ao beijo na varanda, nasceu diferente. O sol que entrava pela janela do quarto de Isabela parecia mais quente, o ar menos pesado. Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, ela não acordou com um nó de medo no estômago, mas com a memória vibrante dos lábios de Leonardo nos seus. Aquele beijo havia demolido os últimos muros entre eles, substituindo a trégua frágil por uma conexão íntima e aterrorizante. Quando desceu para o café, ele já estava à mesa, mas em vez de se sentar na cabeceira distante, ele ocupava a cadeira ao lado da sua. O gesto era pequeno, mas o significado era monumental. Ele ergueu os olhos do jornal e um sorriso quase imperceptível, mas genuíno, tocou seus lábios. Naquele instante, eles não precisaram de palavras. Um pacto silencioso foi selado. A partir daquele dia, a dinâmica da casa se transformou. Para os olhos de Beatriz ou de qualquer visitante ocasional, nada havia mudado. O casamento continuava a ser uma formalidade. Mas nos espaços privados, longe dos olhares do mundo, um romance florescia em segredo. As noites se tornaram o refúgio deles. Após o jantar, eles se encontravam na biblioteca onde Leonardo, para a surpresa de Isabela, revelava um conhecimento profundo de poesia. Ele lia para ela a voz grave, dando vida a versos de amor e saudade, enquanto ela o ouvia fascinada pelo homem culto e sensível que se escondia sob a armadura de empresário. Em outras noites, era ela quem o ensinava a ver o mundo de outra forma, contando-lhe sobre as estrelas a partir da varanda. Histórias que sua avó lhe contava, cheias de simplicidade e magia. A paixão que nascera com aquele primeiro beijo aprofundou-se, tornando-se uma correnteza poderosa. As portas que separavam seus quartos foram abertas, e as noites solitárias chegaram ao fim.
Leonardo, que sempre vira a intimidade como uma transação ou uma fraqueza, descobriu em Isabela uma entrega e uma ternura que o curavam. Ele a amava com uma reverência que o surpreendia, desvendando seu corpo com a mesma delicadeza com que ela desvendava sua alma. Isabela, que temia aquele momento mais do que tudo, encontrou em seus braços não a brutalidade que esperava, mas uma segurança e um prazer que a fizeram florescer. Ela se apaixonou perdidamente pelo homem vulnerável que ele só permitia que ela visse. O homem que sussurrava seus medos no escuro e que segurava sua mão como se ela fosse a única âncora em seu mundo. Para o resto da casa, a única pista da mudança era o humor de Leonardo. Ele sorria mais. A rispidez em sua voz deu lugar a uma paciência que Helena, a governanta, observava com um contentamento silencioso. Ela via a forma como os olhos dele procuravam por Isabela quando ele chegava em casa e o brilho que surgia quando a encontrava. Via a cor voltar ao rosto de Isabela, a postura antes encolhida agora mais ereta, a risada mais frequente, o amor estava curando os dois. Foi em uma dessas manhãs, cerca de 2 meses depois daquela noite na varanda, que a vida lhes preparou a mais doce das surpresas. Isabela vinha se sentindo indisposta, com leves tonturas e um cansaço que não passava. Helena, com sua sabedoria prática, foi a primeira a suspeitar. Com um olhar cúmplice e um sorriso gentil, ela sugeriu que Isabela fizesse um teste. O resultado, 2 traços cor-de-rosa que mudariam tudo. O pânico inicial de Isabela foi avassalador. Uma criança, um filho nascido de um contrato. A mente dela girava com as implicações. E se Leonardo pensasse que era um golpe, uma armadilha para prendê-lo para sempre? A velha insegurança, o medo de ser vista como a interesseira, voltou com força total. Naquela noite, ela esperou por ele no quarto, o pequeno teste escondido na mão, o coração batendo descontroladamente. Quando Leonardo entrou, ele percebeu imediatamente sua angústia. "Isabela, o que aconteceu?" perguntou ele, a preocupação vincando sua testa. Ele se sentou na cama ao lado dela, pegando sua outra mão. "Você está pálida. Fale comigo." Com a voz trêmula, sem conseguir encará-lo, ela abriu a mão e mostrou-lhe o teste. Eu não sei como, Leonardo. Eu juro que não planejei isso." Ele ficou em silêncio, olhando para o pequeno objeto de plástico em sua palma. O silêncio se estendeu por 1 minuto, que pareceu uma eternidade para Isabela. Ela fechou os olhos, preparando-se para a explosão, para a acusação, para o retorno do homem de gelo que a desprezara na primeira noite. Mas o que veio a seguir não foi raiva. Foi uma lufada de ar quando ele soltou a respiração, seguida por um som baixo, um misto de riso e espanto. "Planejou?" ele disse, a voz embargada de uma emoção que ela não conseguia identificar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Seus olhos estavam brilhando. "Isabela, olhe para mim. Isso é a melhor notícia que eu já recebi na minha vida." "Mas o contrato, nossa história," ela gaguejou confusa. "Que se dane o contrato." Ele disse, a voz subindo em um crescendo de pura alegria. "Isso muda tudo. Isso torna tudo real. Nós somos reais, Isabela. Nós vamos ter um filho." E então ele a abraçou, levantando-a do chão em um abraço apertado e girando com ela pelo quarto, rindo como um menino. Para Leonardo, aquela notícia foi a epifania final. Um herdeiro não era mais uma cláusula contratual a ser cumprida. Era a materialização de seu amor por Isabela. O selo de que a felicidade que ele encontrara não era uma ilusão. Era o começo de uma família, de sua família. Enquanto a felicidade florescia dentro da mansão Montenegro, do lado de fora, as sombras se reuniam. A notícia da gravidez de Isabela se espalhou como fogo na alta sociedade, alimentada pelos ouvidos atentos dos empregados e pela fofoca que corria solta em jantares e eventos. Para Amanda, a notícia foi como um punhal em seu orgulho. Ela havia sido substituída, humilhada e agora esquecida. A garotinha do interior não apenas roubara seu lugar, mas estava prestes a dar a Leonardo a única coisa que ela nunca pôde, um herdeiro. A fúria deu lugar a um desejo frio de vingança. Marcelo, por sua vez, via a situação por um prisma de negócios. O novo estado de felicidade de Leonardo o tornara um rival mais focado e imprevisível. Além disso, a ideia de Leonardo, seu arqui-inimigo, encontrando a felicidade doméstica era um insulto pessoal. O desprezo mútuo que sentiam um pelo outro era a única coisa que o impulsionava. Foi Amanda quem fez o primeiro movimento. Ela marcou um encontro com Marcelo em um bar discreto e elegante, um lugar onde acordos de todos os tipos eram selados nas sombras. "Nosso amigo em comum parece estar vivendo um conto de fadas", disse ela, girando um copo de vinho tinto na mão, assim que Marcelo se sentou.
A felicidade doméstica nunca combinou com ele. É repugnante, respondeu Marcelo, fazendo um sinal para o garçom. E perigoso, acrescentou Amanda, o olhar fixo no dele. Um Leonardo feliz é um Leonardo complacente. Mas um Leonardo traído, um Leonardo humilhado. Esse é o homem que conhecemos, implacável, destrutivo e vulnerável. Marcelo sorriu, entendendo onde ela queria chegar. E o que você tem em mente, querida Amanda? Um escândalo? Algo muito melhor, ela disse, inclinando-se para a frente. A voz um sussurro conspiratório. Leonardo pode ter se apaixonado pela pureza daquela garota, mas no fundo ele ainda é o mesmo homem cínico de sempre. Seu maior medo não é perder dinheiro, é ser feito de tolo, especialmente por uma mulher. A ferida da última traição nunca cicatrizou de verdade. Nós só precisamos cutucá-la. O plano que eles traçaram naquela noite foi cruel e meticuloso. Marcelo usaria seu charme para se aproximar de Isabela, sob um pretexto que ela não pudesse recusar. Talvez uma emergência forjada envolvendo a mãe dela, que vivia em outra cidade. Ele seria o cavaleiro solícito, oferecendo ajuda. Apenas um amigo preocupado, ele diria. Eles forjariam uma situação. Tirariam fotos de um ângulo comprometedor, um abraço que pareceria um beijo, uma conversa que pareceria uma confidência íntima. Enquanto Marcelo preparava a armadilha visual, Amanda cuidaria da parte psicológica. Ela usaria seus contatos para cavar a vida financeira do pai de Isabela antes do casamento, fabricando provas de que ele e a filha planejaram tudo desde o início. E-mails falsos, extratos bancários adulterados, tudo para construir uma narrativa de que a virgindade, o romance e até mesmo a gravidez eram parte de um golpe mestre para tomar o controle do Império Montenegro. Ele nunca vai acreditar em você, disse Marcelo cético por um momento. Amanda sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. Ele vai, porque serei eu a contar a ex-amante traída que só quer abrir os olhos dele para a verdade. Eu conheço as fraquezas dele, conheço os botões que preciso apertar. Quando eu terminar, ele não verá mais a santinha que ama, verá a pior das mentirosas. Eles brindaram um brinde à ruína, à traição e ao prazer sombrio de destruir a felicidade alheia. Do outro lado da cidade, na quietude de seu quarto, Isabela repousava a cabeça no peito de Leonardo. As mãos de ambos sobre sua barriga, ainda lisa, sonhando com nomes de bebê, completamente alheios à teia de maldade que estava sendo tecida ao redor deles, fio por fio, pronta para aprisioná-los e despedaçá-los. As semanas que se seguiram à descoberta da gravidez foram as mais felizes da vida de Isabela e Leonardo. A mansão, antes um mausoléu de solidão, encheu-se de uma nova energia. Eles passavam horas discutindo o futuro, escolhendo cores para o quarto do bebê e sonhando acordados com a pequena vida que crescia dentro dela. Leonardo a tratava com uma adoração que a fazia sentir-se a mulher mais amada do mundo. Ele chegava em casa todos os dias com um pequeno presente, uma fruta que ela desejou, um livro de um autor que ela mencionou, gestos que demonstravam que cada palavra dela era ouvida, cada desejo importante. A barreira do contrato havia se dissolvido completamente e no lugar havia um amor profundo e uma parceria genuína. Eles eram, contra todas as probabilidades, uma família. E era essa felicidade radiante, essa paz recém-descoberta que tornava a tempestade que se formava no horizonte ainda mais devastadora. A armadilha foi montada com uma precisão diabólica em uma tarde de terça-feira. Enquanto Leonardo estava em uma reunião importante, o telefone pessoal de Isabela tocou. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Isabela Montenegro, disse uma voz masculina e suave do outro lado. Era Marcelo. Peço desculpas por ligar assim. Sei que não temos intimidade, mas o assunto é urgente e delicado. Marcelo, o que aconteceu? Perguntou ela, o coração começando a acelerar. Olha, eu tenho um contato no hospital da cidade onde sua mãe mora. Ele começou, o tom carregado de uma falsa urgência e compaixão. Parece que ela sofreu uma queda. Está hospitalizada. Tentei ligar para o seu pai, mas não consegui contato. Eu não queria preocupar o Leonardo desnecessariamente no meio de uma reunião, então pensei que o melhor seria falar diretamente com você. O mundo de Isabela inclinou-se sobre seu eixo. Sua mãe sozinha em um hospital. O pânico a cegou para qualquer outra coisa. Oh, meu Deus, ela está bem? O que aconteceu? Os detalhes ainda são vagos, mentiu Marcelo. Mas escute, não se desespere. Estou em um café aqui perto da sua casa. Me encontre em 15 minutos. Eu tenho o número do médico de plantão e posso usar meus contatos para conseguir um jato para te levar até lá imediatamente. Por favor, venha. Você não precisa passar por isso sozinha. A oferta, a prontidão, a aparente gentileza a desarmaram completamente. Em seu estado de pânico, ela só via um homem oferecendo ajuda. Sim, claro. Estou a caminho. E por favor, não diga nada ao Leonardo ainda. Não quero que ele saia de uma reunião importante por um alarme falso. Era exatamente a resposta que Marcelo esperava.
Ela vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para o café. Marcelo já a esperava em uma mesa reservada nos fundos. O local era discreto, mas com janelas amplas viradas para a rua. Perfeito para um fotógrafo posicionado do outro lado. Isabela chegou, o rosto pálido de preocupação. Marcelo, obrigada por me avisar. Você tem mais notícias? Ela perguntou, sentando-se. Calma, respire, disse ele, pegando as mãos dela sobre a mesa em um gesto de conforto. A lente da câmera do outro lado da rua capturou o momento. As mãos deles entrelaçadas, os rostos próximos em confidência. Eu falei com uma enfermeira. Parece que foi apenas um susto, uma fratura no pulso, mas eles a manterão em observação. O alívio inundou Isabela e com ele as lágrimas. Graças a Deus! Ela começou a chorar, uma mistura de alívio e do estresse acumulado. Marcelo, o ator consumado, levantou-se e a envolveu em um abraço. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Ele sussurrou perto de seu ouvido enquanto ela soluçava em seu ombro. A câmera disparou novamente, capturando a imagem perfeita. A esposa grávida de Leonardo Montenegro nos braços de seu maior rival, o rosto dela escondido em seu pescoço, o abraço parecendo tudo, menos inocente. Enquanto a peça de Marcelo era executada, Amanda entrava no palco principal. Ela chegou à empresa de Leonardo sem avisar, o rosto uma máscara de tristeza e relutância. Leonardo, eu preciso falar com você. É sobre a Isabela, disse ela, a voz baixa e grave. Leonardo, que estava eufórico por fechar um grande negócio, sentiu um calafrio. O que tem ela? Aconteceu alguma coisa? Eu sinto muito, Leonardo. Sinto muito mesmo. Ela começou abrindo a bolsa e tirando um envelope. Eu sei que você acha que ela é um anjo, mas eu não posso mais ver você sendo enganado. Ela entregou a ele os papéis. Eram os e-mails falsificados entre Isabela e o pai, discutindo os termos do golpe. Eram os extratos bancários adulterados, mostrando um pagamento substancial para a conta do pai de Isabela, logo após a notícia da gravidez ter se tornado pública. A narrativa era perfeita, construída sobre as fundações da desconfiança original de Leonardo. Isso é ridículo, Amanda, é lixo. Ele rosnou jogando os papéis na mesa. Eu conheço a Isabela. Ela não faria isso. Você conhece a mulher pela qual se apaixonou? Amanda retrucou, os olhos cheios de uma falsa compaixão. Mas você não conhece a atriz que ela foi criada para ser. Ela te estudou, Leonardo. Sabia da sua história, da sua desconfiança. Ela usou a única coisa que poderia te quebrar. A inocência e a gravidez. Foi o checkmate, a garantia de que ela teria tudo. A mente de Leonardo era um turbilhão. As velhas inseguranças, os fantasmas de traições passadas começaram a emergir das profundezas onde ele pensou tê-los enterrado. Ele queria gritar, expulsá-la de sua sala, mas uma semente de dúvida venenosa havia sido plantada. Então, Amanda deu o golpe final. Eu sei que é difícil de acreditar, ela disse tirando o celular da bolsa. Mas talvez isso ajude a abrir seus olhos. Ela virou a tela para ele e lá estava. A primeira foto, Isabela e Marcelo, de mãos dadas sobre a mesa do café. E a segunda, a mais condenatória, Isabela nos braços de Marcelo. O abraço íntimo e prolongado. Isso foi tirado há 20 minutos. Amanda disse suavemente. Enquanto você está aqui construindo um futuro para sua família, ela busca conforto nos braços do homem que mais te odeia no mundo. O mundo de Leonardo desabou. A imagem somada aos documentos era irrefutável para uma mente já predisposta a desconfiar. A dor foi tão súbita e intensa que lhe roubou o ar. Não era raiva, era agonia. A mulher que ele amava, a mãe de seu filho, a única pessoa em quem ele finalmente aprendeu a confiar. Era tudo uma mentira, a mais cruel e elaborada de todas. Quando Isabela chegou em casa, sentindo-se mais calma e imensamente grata pela ajuda de Marcelo, encontrou Leonardo na sala de estar. Ele estava parado de costas para a porta, olhando pela janela. Havia uma garrafa de uísque e um copo quase vazio na mesa ao lado dele. Leonardo, você chegou cedo, disse ela sorrindo. Tive um susto hoje, minha mãe. Ele se virou lentamente. O rosto dele era uma máscara de fúria e dor que ela nunca tinha visto. Era o rosto do homem da primeira noite, mas 1000 vezes mais aterrorizante. Sua mãe! Ele disse a voz baixa e rouca, ou a desculpa perfeita para um encontro. Antes que ela pudesse entender, ele pegou um envelope da mesa e jogou o conteúdo em seus pés. As fotos. Ela olhou para as imagens, o coração gelando. Viu a si mesma com Marcelo, as cenas tiradas de contexto, transformadas em algo sujo e traiçoeiro. Leonardo não é o que parece. Eu posso explicar. Ela implorou, as lágrimas brotando em seus olhos. Explicar. Ele riu, um som quebrado e terrível. Explicar como você e seu pai planejaram cada passo. A noiva virgem, a esposa doce e a mãe dedicada. Que performance, Isabela! Digna de um prêmio? Eu fui um tolo,
um completo idiota por acreditar em uma única palavra sua. Não, isso não é verdade. Ela soluçou, dando um passo em sua direção. Não me toque! Ele gritou, recuando como se ela fosse veneno. As palavras que saíram de sua boca em seguida foram as mais cruéis que ele poderia proferir, projetadas para destruir. Eu devia saber que era bom demais para ser verdade. Mulheres como você não mudam, apenas aprimoram o golpe. Diga-me, o plano sempre foi esse? Me seduzir, engravidar e depois fugir com o seu amante. Ele fez uma pausa, o olhar descendo para a barriga dela com um desprezo que a partiu em 1000 pedaços. Até mesmo essa criança, quanto vale a parte dela no acordo? A acusação foi tão monstruosa, tão inimaginável, que secou as lágrimas de Isabela. O amor, a esperança, a felicidade, tudo se transformou em cinzas. O homem à sua frente não era o seu Leonardo, era um estranho, consumido pelo próprio veneno. E ela percebeu a verdade mais dolorosa de todas. Ele nunca havia confiado nela. Não, de verdade. O amor dele estava condicionado à sua perfeição. E ao primeiro sinal de dúvida, ele a condenou sem julgamento. Ela não disse mais nada, apenas o olhou, o coração partido estampado em seu rosto. Naquele olhar, ele viu a mulher que amava morrer e não entendeu que ele era o assassino. Ela se virou e subiu as escadas em silêncio. Naquela noite, enquanto Leonardo se afogava em uísque e autopiedade em seu escritório, Isabela tomou sua decisão. Ela não podia criar seu filho naquele ambiente tóxico sob a sombra de um pai que duvidava de sua honra e de sua própria existência. Com as mãos trêmulas, ela escreveu um bilhete, não com acusações, mas com uma despedida final e desolada. Eu te amei e que Deus te perdoe por não ter acreditado em mim. Ela foi até o quarto de Helena. A governanta, que ouvira os gritos e vira o estado de Leonardo, entendeu tudo sem que uma palavra fosse dita. Com os olhos cheios de lágrimas, Helena ajudou a jovem a fazer uma pequena mala. Deu-lhe todo o dinheiro que tinha guardado e chamou um primo distante, um motorista de táxi de confiança, para levá-la para longe para a rodoviária no meio da noite. Na manhã seguinte, a luz do sol invadiu uma mansão silenciosa. Leonardo acordou em sua poltrona, a cabeça latejando, o coração um buraco negro. Ele subiu para o quarto dela, talvez para gritar mais, talvez para se desculpar, ele não sabia. Mas o quarto estava vazio, a cama perfeitamente arrumada e sobre o travesseiro o bilhete e a aliança de casamento. A ausência dela era um grito mais alto que qualquer palavra. Ela se fora e ele, cego pela dor e pelo orgulho, estava pela primeira vez verdadeiramente e irremediavelmente sozinho. A ausência de Isabela transformou a mansão em um túmulo de luxo. O silêncio, antes quebrado por sua risada ou pela música suave que ela gostava de ouvir, agora era um peso opressor. Leonardo vagava pelos cômodos como um fantasma. Cada objeto, um gatilho para a memória da felicidade que ele próprio destruíra. O quarto do bebê, com as paredes pintadas em um suave tom de amarelo que eles escolheram juntos, era uma câmara de tortura. Ele entrava ali e era sufocado por um vazio devastador, a imagem do rosto partido de Isabela, assombrando cada um de seus pensamentos. Nos primeiros dias, a raiva e o orgulho ferido ainda lutavam pela supremacia, sussurrando em sua mente que ele fora a vítima. Mas na solidão das longas noites, a verdade começava a corroer suas defesas. A dor que sentia não era a de um homem traído, mas a de um homem que havia cometido um erro terrível e irreparável. Seus aliados, no entanto, não estavam dispostos a deixá-lo afundar em sua miséria autoimposta. Gabriel, seu melhor amigo e braço direito, foi o primeiro a intervir. Ao encontrar Leonardo em seu escritório, cercado por garrafas vazias e com o olhar perdido, ele ouviu a história da traição. Sendo um homem racional e alheio ao turbilhão emocional, Gabriel achou a narrativa de Amanda perfeita demais. A aparição de Marcelo conveniente demais. Isso não faz sentido, Leonardo, ele disse com firmeza. A Isabela que eu vi se transformar ao seu lado não faria isso. Você foi manipulado. Impulsionado pela lealdade ao amigo, Gabriel começou a investigar por conta própria, usando seus recursos para seguir o rastro do dinheiro e das mentiras. Enquanto Gabriel procurava por provas, Helena desferiu o golpe emocional. Ela encontrou Leonardo parado na porta do quarto de Isabela, o bilhete dela amassado em sua mão. A governanta, que o vira crescer, aproximou-se, não com simpatia, mas com uma fúria contida e justa. O senhor está procurando por ela neste quarto? Ela perguntou a voz cortante. A mulher que o senhor acusou e humilhou não está mais aqui. O senhor a expulsou? Ela me traiu, Helena. Ele murmurou a voz rouca. Não. Retrucou Helena, os olhos brilhando de indignação. Ela o amou. Eu a vi dia após dia cuidando dessa casa, cuidando do senhor. Eu vi o medo nos olhos dela se transformar em admiração e a admiração se transformar em amor. Ela floresceu aqui e o senhor por um momento floresceu com ela.
Mas na primeira tempestade, o Senhor a jogou aos lobos para proteger o seu orgulho. O Senhor não quebrou o coração de uma golpista, Sr. Leonardo. O Senhor esmagou a alma da única pessoa que realmente o amou nesta casa. As palavras de Helena foram como adagas no coração de Leonardo. Elas ecoaram a dúvida que ele tentava suprimir, a verdade que ele não queria encarar. O golpe de misericórdia veio 2 dias depois. Gabriel entrou em seu escritório e jogou um dossiê sobre a mesa. Dentro havia tudo. Registros bancários mostrando uma grande transferência de Amanda para o fotógrafo. A confissão do próprio fotógrafo, que admitiu ter sido pago para tirar as fotos fora de contexto. E o mais condenatório, a gravação de uma conversa telefônica entre Marcelo e Amanda, onde eles se gabavam do sucesso de seu plano e zombavam da ingenuidade de Leonardo. A verdade nua e crua caiu sobre Leonardo com o peso de uma avalanche. Ele não fora atraído por Isabela, fora atraído por seu próprio cinismo, por sua incapacidade crônica de confiar. Ele não reagiu com raiva de Amanda ou Marcelo. Toda a sua energia se voltou para dentro para uma culpa tão avassaladora que o deixou sem ar. Ele se lembrou de cada palavra cruel que disse a ela, da acusação sobre seu filho, do desprezo em seu olhar. Ele não havia apenas a amado, ele a havia aniquilado. Naquele momento, o milionário poderoso morreu e em seu lugar ficou apenas um homem quebrado, consumido pelo remorso. Sua única missão, sua única razão de existir, tornou-se encontrá-la. Ele mobilizou todos os seus recursos, mas Isabela havia desaparecido. Helena, leal à jovem que protegera, recusava-se a dar qualquer informação. Mas Leonardo, desesperado, implorou a governanta, não como um patrão, mas como um homem penitente. Vendo a sinceridade de seu arrependimento, o coração de Helena amoleceu. Ela não sabia exatamente onde Isabela estava, mas deu-lhe o nome da pequena e pacata cidade para a qual o motorista a levara. Um lugar chamado Vale da Esperança. Leonardo não enviou seus seguranças. Ele foi sozinho. Dirigiu por horas, deixando para trás a cidade de arranha-céus e intrigas, adentrando um Brasil de montanhas verdes e ar puro. O Vale da Esperança era o oposto de seu mundo, uma cidadezinha acolhedora, com uma praça central, uma igreja antiga e pessoas que se cumprimentavam na rua. E foi ali, sentada em um banco na praça, com o sol da tarde iluminando seus cabelos e as mãos repousando sobre a barriga proeminente que ele a encontrou. Ela parecia em paz, mas havia uma sombra de tristeza permanente em seus olhos. O coração dele parou. Ele se aproximou devagar, com medo de que ela fugisse como um cervo assustado. Quando ela o ouviu, o pânico tomou conta de seu rosto. Ela se levantou pronta para correr. "Isabela, por favor." Ele implorou a voz embargada. "Não fuja, só me escute." Ela parou, o corpo tenso, pronta para se defender de mais dor. Mas o homem que se aproximava não era o monstro que a expulsara. Era uma sombra de si mesmo, os olhos vermelhos, o rosto marcado pela angústia. E então, para o choque dela e dos poucos moradores que passavam pela praça, o grande Leonardo Montenegro caiu de joelhos na frente dela. "Perdão." Ele soluçou as lágrimas que ele nunca se permitira derramar, agora caindo livremente, lavando o chão de pedra da praça. "Isabela, me perdoa. Eu sou um idiota cego, arrogante e estúpido. Eu sei de tudo, da armadilha, das mentiras. Mas nada disso é desculpa para o que eu te fiz, para o que eu te disse. Eu quebrei seu coração e quebrei o meu no processo. Eu te amo, Isabela. Eu te amo mais do que já amei qualquer coisa na vida. E se você me der uma última chance, eu juro que vou passar cada dia que me resta, provando que sou digno de você e do nosso filho." Isabela olhava, as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor ainda estava lá, uma ferida profunda. Mas ver aquele homem orgulhoso e inquebrável, de joelhos, completamente desfeito, tocou uma corda em sua alma. Ela não disse sim, mas também não disse não. "Levante-se, Leonardo," ela sussurrou. "As pessoas estão olhando." A reconciliação foi um processo lento e delicado. Ele alugou um quarto na única pousada da cidade e, dia após dia, provou sua mudança com ações. Ele não tentou comprá-la com presentes, mas a conquistou com paciência. Ele a acompanhava nas consultas médicas. Sentava-se em silêncio ao seu lado, na praça, ouvia mais do que falava. Ele estava reaprendendo a amá-la, desta vez com humildade e confiança. O momento que selou o novo começo deles veio 2 semanas depois, no meio da noite. A bolsa de Isabela estourou. No pequeno hospital da cidade, Leonardo segurou sua mão durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de incentivo e amor, o rosto banhado em suor e lágrimas. E quando o choro agudo do pequeno Rafael preencheu a sala, não foi apenas o som de uma nova vida, mas o hino da redenção deles. Ao ver Leonardo segurando o filho nos braços, o rosto transfigurado por um amor tão puro e absoluto, o último pedaço de gelo no coração de Isabela derreteu.
Meses depois, Mansão Montenegro era outra. As portas estavam sempre abertas e o som mais comum era o riso do pequeno Rafael. Amanda e Marcelo enfrentaram as consequências legais e sociais de suas ações, banidos do círculo que tanto valorizavam. A história de Leonardo e Isabela se tornou uma lenda sussurrada, um conto de fadas moderno, mas para eles era algo muito mais real. Era a prova de que o amor verdadeiro não era um contrato de papel, mas uma escolha diária. A escolha de perdoar, de confiar e de reconstruir, mesmo das cinzas mais dolorosas. Unidos, eles eram uma família forjada, não no luxo ou na conveniência, mas no fogo da desconfiança, e que renascera mais forte, mais pura e finalmente inquebrável. E assim termina a jornada de Isabela, Leonardo e do pequeno Rafael, uma família que nasceu de um contrato e renasceu pelo poder do perdão. Que jornada a de Leonardo e Isabela! A prova de que até os corações mais blindados podem se quebrar, errar feio, mas também aprender a perdoar. Vimos um amor nascer de um contrato, quase ser destruído pela desconfiança e renascer pelo poder da redenção. Agora, conta pra gente, qual foi seu momento preferido? A revelação que mudou tudo na noite de núpcias? A defesa que o transformou de carrasco em protetor? Ou a redenção de joelhos na praça, provando que o amor exige humildade? Deixe seu comentário! Se essa história sobre um amor que renasceu das cinzas te emocionou, compartilhe. Um grande abraço e até a próxima, onde continuaremos provando que o amor mais forte não é o que nunca erra, mas o que sempre encontra o caminho do perdão.